Olá pessoal, beleza? Diácono Érico aqui falando, uma catequese rápida, um vídeo rápido sobre a origem da festa de Corpus Christi. Hoje é dia de Corpus Christi, a igreja comemora sempre na quinta-feira, após as oitavas de Pentecostes. Então, toda quinta-feira, então, depois das oitavas de Pentecostes, é dia de Corpus Christi, mas nem sempre na igreja, não é uma festa que existe desde o início da igreja. Essa festa foi instituída em 1264, século XIII, portanto, pelo Papa Urbano IV. Mas o mais fantástico da história dos acontecimentos relacionados à instituição da festa de Corpus Christi no século XIII é justamente o que aconteceu antes dessa instituição, né, antes da declaração solene aí que o Papa fez, instituindo essa festa na igreja. Primeiro, a partir de 1209, uma religiosa da Ordem de Santo Agostinho, né, belga, da Diocese de Liege, na Bélgica, o nome dela é Juliana, conhecida também como Juliana de Cornilon, ou Juliana de Liege, santa da igreja, Santa Juliana. Teve revelações místicas por parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, na qual ela começou a ter uma visão da lua, que apesar da lua linda e esplendorosa, tinha uma espécie de um facho negro que atravessava, né? Uma faixa negra mesmo ali que atravessava aquela imagem que ela via da lua. E ela começou a ter um discernimento por parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que aquela mancha negra na lua era uma festa importante que faltava no calendário litúrgico, uma festa dedicada ao corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lá na Diocese de Liege, a própria Juliana, que era uma jovenzinha ainda religiosa, contou isso aos seus diretores espirituais e a outros religiosos da época, e a um religioso da sua diocese, um clérigo da sua diocese, que era um clérigo jovem, chamado Tiago de Pantaleão, né? Ficou sabendo dessa história. E os anos se passaram. Depois de, então, algumas décadas, um sacerdote alemão, que apesar de ser piedoso, estava vivendo uma crise de fé, estava com dúvidas sobre a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E esse padre, que chamava Pedro de Praga, ele era alemão, ele foi fazer uma peregrinação a Roma, pedindo a Deus que o iluminasse, né, que iluminasse a sua inteligência, a sua fé, para voltar a acreditar, né, de maneira piedosa mesmo, da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Quando ele estava voltando de Roma, passando pela cidade de Bolsena, na Itália, ele foi celebrar a missa sobre o túmulo, o altar que ficava sobre o túmulo de Santa Cristina. Santa Cristina é uma santa mártir da igreja primitiva. Ao celebrar a Sagrada Eucaristia, a Santa Missa, né, no altar de Santa Cristina, sobre o túmulo de Santa Cristina, quando ele ergueu o pão e o vinho, que estava sendo consagrado naquele momento, que ele percebeu que aconteceu algo de diferente, pois começou a gotejar, né, gotas de sangue daquele pão, que agora não era mais pão, era o próprio corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo. Começou a pingar, então, de maneira extraordinária, sangue, né, daquela hóstia consagrada. E ele ficou perplexo, não sabia o que fazer. É, primeira reação dele foi buscar a ajuda do Papa, que era o Papa Urbano IV, que estava naquele momento na cidade vizinha, ao lado da cidade de Bolsena, ele estava na cidade de Orvieto. E foi então comunicado ao Papa que mandou trazer as relíquias, os tecidos manchados então com esse sangue, que foi conduzido de maneira solene, em procissão, de Bolsena a Orvieto. E o Papa Urbano IV reconheceu que ali se tratava de um milagre eucarístico. Existem mais de 160 milagres eucarísticos catalogados na história da Igreja. Esse é o importantíssimo que aconteceu no século XIII. E o Papa ajoelhou-se diante, então, daquele tecido manchado com o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo e declarou: Corpo do Senhor, Corpus Domini, ou Corpus Christi, como ficou conhecida a igreja. E o Papa, então, no ano de 1264, instituiu a bula, o documento papal, pedindo que a igreja do mundo todo, instituindo que a igreja do mundo todo, celebrasse, então, um dia de culto público ao Nosso Senhor Jesus Cristo, onde o corpo e o sangue de Cristo
conduzido, né, de maneira solene para ser adorado em todas as paróquias do mundo todo, e há uma procissão com o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive nas áreas externas, nas áreas públicas das nossas cidades. Detalhe interessante, aquele Tiago de Pantaleão que ouviu sobre as revelações místicas de Juliana, lá na Bélgica, é o mesmo Papa Urbano IV, é o mesmo, né? O Papa Urbano IV é o Tiago de Pantaleão. Veja como Deus fez essas coisas extraordinárias. Naquela época vivia um grande teólogo chamado Tomás de Aquino, o gigante Santo Tomás de Aquino, na qual o Papa deu a ele, né, a missão de preparar toda a liturgia relacionada a essa belíssima festa do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São Boaventura também, né, ficou de preparar um material que fosse usado nas celebrações dessa festa litúrgica. E no determinado dia combinado, para que pudessem, tanto São Boaventura quanto Santo Tomás de Aquino, pudessem mostrar esses escritos, essas belíssimas orações que compuseram. Quando Tomás de Aquino mostrou ao Papa, Boaventura não chegou nem a ter dúvida. Ele rasgou o que ele tinha escrito e deixou de São Tomás de Aquino, que é belíssimo, que faz parte, por exemplo, cantos extraordinários eucarísticos, como o famoso Pan de Língua, né, Proclame a Minha Língua, que é um canto belíssimo de 8 versos a Nosso Senhor Jesus Cristo, tocar os 2 últimos desses versos. A gente canta em toda bênção solene do Santíssimo, e hoje, dia de Corpus Christi, é dia de cantar essa belíssima canção, que é o tão sublime Sacramento. Né? E então foi São Tomás de Aquino que compôs essas belíssimas canções, esses belíssimos textos para a liturgia de hoje, né, dedicada à adoração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de Santo de Guarda, dia à missa, né? Se você ainda não foi, vá à missa e vá adorar Nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão esquecido muitas vezes nos sacrários, né, por todos nós. Vamos fazer um dia de reparação diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, reparação por aqueles que não acreditam, por aqueles que infelizmente tiraram Deus de suas vidas, para que a bênção de Nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance e alcance aqueles que também, infelizmente, não acreditam. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo por tudo isso, pela essa belíssima festa de Corpus Christi.